Amém. Quantos estão felizes com Jesus aqui nessa noite? Deixa eu ver. Aleluia. Estou feliz nessa noite por estar aqui pela primeira vez vos ministrando a palavra de Deus. Trago um abraço e a paz do Senhor do meu pastor presidente, pastor Carlos Lemes, pastor presidente ali da nossa igreja, Comunidade Evangélica Unidas em Cristo, aqui na Vila Romana, bem pertinho de vocês, amém? Quero louvar a Deus essa noite, quero louvar a Deus pela vida do pastor Paulo, que é o pastor dirigente, né, e presidente desta igreja, por toda a sua digníssima família, amém? Quero louvar a Deus também pela vida do nosso irmão evangelista João Paulo, pelo convite, juntamente com a serva de Deus, né, sua esposa, diaconisa Thaís, que é minha cunhada, né? Quero louvar a Deus pela vida da minha esposa, que também está me acompanhando, está ali atrás, a serva de Deus, né? Estamos felizes de estar aqui com nesta noite. Aleluia. Deus nos agraciou, pedi muita oportunidade para estar com ela aqui hoje, porque Deus nos agraciou de nos dar de presente para mim, com a minha esposa, o nosso primeiro filho. Glória a Deus. Graças a Deus. Aleluia. E ela, né, pelas minhas contas, ela está de 3 semanas e 4 dias. Aleluia, né? Novinho. Pastor, você já sabe o que vai ser o neném? Não sei. A única coisa que eu sei é o que está escrito em Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Antes que te formasse na madre, já te conhecia. Antes que saísse do ventre, já tinha te santificado. E as nações eu te dei por profeta. Aleluia. Mas vamos lá. Abra sua Bíblia comigo nessa noite, no segundo livro das Crônicas, no capítulo de número 5. Prometo ser breve para não enfadar os irmãos. Amém? Mas prometo falar tudo que Deus me mandar falar também nessa noite. Aleluia. Nós estamos um pouco cansados nessa noite. Esse, pela misericórdia de Deus, é o terceiro culto que nós pregamos em apenas 4 dias, né? E se Jesus não voltar amanhã, eu ainda prego para a minha igreja. Agora, se ele voltar, eu não preciso pregar mais, eu só tenho que adorar o nome dele, né, para toda a eternidade. Aleluia. Graças a Deus. E fora o ministério, né, que nós exercemos ali, né, na vice-presidência da igreja, nós também trabalhamos na vida circular, trabalhamos em farmácia já por quase 30 anos. E hoje eu já trabalhei o dia inteiro para a glória de Jesus, né? Segundo livro das Crônicas, capítulo 5, versículo 1. Quem encontrou, diga: eu achei, pastor. Eu achei. Glória a Deus. Eu vou ler na minha Bíblia, você acompanha na sua. Diz assim a palavra do Eterno: assim acabou toda a obra que Salomão fez para a casa do Senhor. Então trouxe Salomão as coisas consagradas do seu pai Davi, prata e o ouro, e todos os vasos, e pôs entre os tesouros da casa de Deus. Versículo 2. Então Salomão convocou em Jerusalém os anciãos de Israel, e todos os chefes das tribos, dos príncipes, dos pais, entre os filhos de Israel, para fazerem subir a arca do concerto do Senhor da cidade de Davi, que é Sião. Amém? Repete comigo nessa noite. Nesta noite, Deus tem uma palavra para o meu coração. Deus tem uma palavra para o meu coração. Amém. Pode aplaudir a Jesus. Tome o seu lugar em nome de Jesus. Se as palmas for para mim, está ótimo. Agora, se for para Jesus, pode ser melhor, não pode? Aleluia. Amados em Cristo Jesus, noiva do eterno Deus. Quando o evangelista Paulo nos fez o convite para nós estarmos ministrando a palavra de Deus para os irmãos essa noite, eu me coloquei a buscar a Deus em oração, pedindo para Deus uma palavra para trazer para vocês aqui nessa noite. Porque haja visto que eu, como homem que sou, conheço alguns de vocês que aqui estão, mas conheço pelo lado de fora
mas a minha Bíblia diz que há um Deus no céu nessa noite que te conhece pelo lado de dentro. A Bíblia diz que há um Deus no céu nessa noite que sabe quantos fios de cabelo tem aí em cima da sua cabeça. Então ninguém melhor do que este Deus para falar aqui nessa noite. E quando eu orava, Deus me deu essa palavra que se encontra aqui no segundo livro das Crônicas, no seu capítulo 5. Esse segundo livro de Crônicas, os 9 primeiros capítulos deste livro, conta a história, narra a história, fala-se de um homem, ou melhor, de um rei chamado Salomão. Repete comigo, Salomão. Salomão. E quando eu comecei a ler, a estudar, a tentar entender a história desse homem, eu fiquei muito surpreso, porque eu comecei a ver a responsabilidade que ardia sobre os ombros desse rapaz. Quando eu comecei a ler o livro de Segundas Crônicas, eu comecei a ver a responsabilidade que ardia sobre os ombros desse moço. A primeira grande responsabilidade que ele tinha. Salomão tinha a responsabilidade de governar um grande povo. E este povo que Salomão ia governar não era um povo como da cidade de Cruzeiro, de 80 mil habitantes, não. A história diz que era uma nação muito numerosa. Segundo o historiador Flávio José, 330 anos antes de Salomão reinar, quando Moisés tirou aquele povo do Egito, a história diz que saiu 1 milhão de judeus daquele lugar. E naquela época não se contava mulheres nem criança, contava somente judeu homem. Então era 1 milhão de judeus homem. Vamos supor que cada homem ali tivesse uma esposa e 3 filhos. Poderia chutar por baixo 7 milhões de pessoas que saíram do Egito. 330 anos depois, quando Salomão então assume o reinado, com certeza esse número já tinha aumentado. E se não bastasse Salomão estar reinando sobre uma nação tão grande, tão numerosa, ele ainda estava reinando, tinha a responsabilidade de governar sobre um povo que era chamado povo escolhido de Deus, nação escolhida de Deus, as meninas do olho de Jeová. Imagina a responsabilidade desse rapaz. Além de enumerada nação tão grande, ainda um povo chamado por escolhido de Deus. E se não bastasse a responsabilidade de governar sobre um povo tão grande e ainda escolhido de Deus, ele ainda tinha a árdua responsabilidade de substituir um rei. Eu não quero dizer um rei, mas ele estava substituindo o rei. Estamos falando do seu pai Davi. Seu pai Davi, que por últimos 40 anos reinou sobre Israel. Ele ia ocupar um trono que por últimos 40 anos era ocupado pelo homem, que de 150 salmos da Bíblia havia escrito pelo menos 74 salmos da Bíblia. Ele iria reinar substituindo um homem que era considerado, o queridinho de Deus, o queridinho de Jeová. Então imagina a cabeça, imagina a responsabilidade de Salomão. Salomão ia substituir nada mais e nada menos do que o rei Davi, o homem segundo o coração de Deus. Mas mesmo Salomão sabendo que a responsabilidade era muito grande, que a responsabilidade era muito árdua, que a responsabilidade era muito poderosa, Salomão conhecia Deus suficientemente para saber que quando o assunto é obra de Deus, quando o assunto é coisas de Deus, quando o assunto é trabalhar para Deus, não existe homem, não existe mulher, não existe obreiro que seja insubstituível na obra de Deus. Olha para quem está do seu lado, fala para ele, nas obras de Deus. Fala, não existe insubstituível. Eu me lembro, pastor Paulo, falando que não existe insubstituível. Quando eu cheguei para dirigir a congregação do Madureira no bairro do Ana Rosa, nós tínhamos uma obreira lá que ela fazia tudo na igreja. Ela abria a igreja, ela limpava a igreja, ela fazia faxina na igreja, ela chegava mais cedo, ia embora mais tarde, ela fazia tudo. Só que quando ela dava uma pisada na bola, os obreiros chegavam para cobrar dela, ela usava dessa artimanha. Se vocês quiserem, eu entrego a chave. Se vocês quiserem, eu paro de fazer o que eu faço. E os pastores então
não recuava. E eu cheguei para congregar, para pastorear aquela igreja. E quando eu cheguei, eu já sabia da história. E eu me lembro que na primeira pisada de bola, eu cheguei para falar com ela. Ela falou: pastor, se o senhor quiser, eu devolvo a chave. Eu falei: a senhora trouxe a chave? Então me dá aqui, eu quero a chave de volta. Ela falou: mas o senhor vai pegar? Eu falei: vou. O senhor sabe que sou eu que abro a igreja? Eu falei: sei. O senhor sabe que sou eu que limpo a igreja? Eu falei: sei. Você sabe que sou eu que fecho a igreja? Eu sei. E mesmo assim o senhor quer a chave? Eu falei: irmã, na obra de Deus, ninguém é insubstituível. Se a senhora não quer fazer, se for preciso, Deus visita a mais baixa das biqueiras dessa cidade, pega o mais vil dos pecadores, salva ele, batiza com o Espírito Santo, traz para a igreja, põe no teu lugar para fazer o que você faz e fazer melhor do que você faz, porque na obra de Deus não há ninguém insubstituível. Olha para quem está do seu lado e fala para ele: na obra de Deus, ninguém é insubstituível. E Salomão então começa o seu reinado no ano 970 a.C., com 20 anos de idade. E Salomão começa já o seu governo, já começa já o seu reinado, fazendo uma coisa que, ao meu ver, todos os obreiros deveriam fazer quando começa o ministério. Todos os pastores deveriam fazer quando começa o ministério. Salomão começa sacrificando a Deus, trazendo uma oferta a Deus, prestando seu culto de sacrifício a Deus. E a Bíblia diz que aquele sacrifício de Salomão foi tão grande, foi tão poderoso, foi tão perfeito. A Bíblia diz que o próprio Deus desceu para receber aquele sacrifício e falar com ele. A Bíblia diz que naquela mesma noite, eu não sei se Salomão estava no seu quarto, na sua casa, na sacada do seu trono, mas a Bíblia diz que Deus apareceu para ele e disse: Salomão, eu sou o Deus de Davi, teu pai, e assim como fui com teu pai, eu vou ser contigo. E ainda mais, Deus dá um privilégio para Salomão que ele não deu para nenhum outro homem no Novo e no Antigo Testamento. Disse: pede-me o que você quiser, que eu vou fazer por você nessa noite. Eu imagino Salomão olhando para Deus, falando: eu posso pedir tudo? Deus diz: tudo, qualquer coisa, só tem certeza? Pede, Salomão. E Salomão então fala: Deus, eu quero sabedoria para me poder sair e para me poder entrar diante do teu povo. Olha que interessante, ele não pediu sabedoria para entrar e para sair, mas ele pediu sabedoria para sair, para depois entrar. Por quê? Porque ele sabe que o começo das coisas é fácil, o final que é difícil. No começo todo mundo começa, para terminar quase ninguém termina. E nesta noite Deus eu trouxe aqui para dizer como profeta para você que ele não se importa do jeito que você começou, ele não se importa do jeito que você iniciou. O que importa para ele é o jeito que você vai terminar. E o teu final é o final de glória, é o final de vitória, é o final de milagre, é o final de bênção. Você acredita nisso, crente? Então levanta as mãos e dá um brado de glória para Jesus aí. Olha para quem está do seu lado e fala para ele: não importa como você começou, fala para eles. Fala: o que importa é o jeito que você vai terminar. Fala. Você pode dar um brado de glória para o Nazareno nessa noite, crente? E Salomão então agora tem, Paulo. Salomão agora tem, senhores obreiros, pastor Paulo, uma das incumbências mais importantes desse seu reinado, que era a incumbência de tirar do papel o sonho de Davi, seu pai. Davi tinha um sonho de construir uma casa para Deus. Davi já tinha feito a planta. Davi já tinha escolhido o lugar. Seria no Monte Moriá, que por coincidência é o mesmo monte que Abraão levou seu filho para sacrificar a Deus. Só que quando Davi estava prestes a realizar aquela obra, Deus disse para ele: olha, Davi, você não vai fazer isso não, porque tem muito sangue sobre a tua mão. Tu és um homem de guerra, tu és um homem de batalha. Eu vou deixar esta responsabilidade, eu vou deixar esta incumbência para o teu filho fazer. E Salomão agora está com uma incumbência de tirar do papel o plano do seu pai. E esta obra que ele está para fazer não é uma casa de 3 cômodos, não é um sobrado de 2 andares, não é um predinho do Minha Casa Minha Vida. Salomão estava nas tuas mãos com incumbência de fazer
um projeto de 126 metros de comprimento, por 104 metros de largura, com 55 metros de altura, equivalente a um prédio de 18 andares, ou 2 vezes a altura do Cristo Redentor. Olha para quem está do seu lado, fala para ele assim: Deus te chamou para fazer coisas grandes. Fala para ele. Enquanto eu orava nessa madrugada, Deus falava para mim: você vai dizer para minha igreja que nessa noite eu chamei ela para fazer coisas grandes. Mas é coisas grandes, é coisas que vai impactar o mundo, coisas que vai tirar crente daqui de baixo e colocar lá em cima, para a glória do nome do Senhor. Aleluia, Deus! Glória a Deus! E para fazer esse projeto, Salomão precisava de ajuda. A Bíblia diz que Salomão então reúne parte do seu exército e diz para eles assim: vocês vão viajar até a terra de Padã Arã. Vocês vão procurar ali por um homem chamado Irão, rei de Tiro e Sidom. Esse homem, ele entende tudo de madeira. E vocês vão dizer para ele que eu preciso da ajuda dele. Eu preciso das melhores madeiras que ele tiver. Eu preciso das melhores madeiras que ele conhecer. Mas por que, Salomão? E olha que interessante. No 2 Crônicas, capítulo 2, versículo 4, depois você pode ler na sua casa. Ele fala assim: olha, vocês vão falar para o rei Irão que eu estou para construir uma casa de sacrifício e adoração a Deus. E ele encerra o versículo 4 falando desse jeito: porque é a obrigação de toda Israel. Eu acho interessante, pastor Paulo, pessoas que só porque faz uma coisinha já fica todo cheio de eu fiz, só porque entrega um folheto, só porque abre uma igreja, só porque chega mais cedo no culto, só porque canta um louvor, só porque é líder de alguma coisa, só porque é tesoureiro. Irmão, você não está fazendo nada além da tua obrigação, crente. Nada além da tua obrigação. Aí no versículo 5, 2 Crônicas, capítulo 2, ele fala assim: mas tem que ser bastante, tem que ser muito, porque a casa que eu vou edificar é grande. É grande, mas é tão grande, que ela é tão grande, porque o meu Deus é grande, é um Deus grande, é um Deus grande, é um Deus maior do que todos os deuses da terra. Sabe o que é que Deus manda dizer para você nessa noite? Não sonha pequeno não, sonha grande. Não sonha pequeno não, sonha grande. Sonha grande, sonha grande. Porque o teu Deus é grande. O teu Deus é grande. O teu Deus é grande. A Bíblia diz que o teu Deus é galardoador daqueles que buscam. Meu Deus, aleluia. E a Bíblia diz então que chega o material para ele começar a construir aquela casa, aquele templo. A Bíblia diz que no dia 2 do segundo mês, que no caso do calendário judaico seria entre o mês de outubro e novembro, que é um mês tipo bissexto, que tem 29 dias, no 4º ano do seu mandato, do seu reinado, ele começa a construir aquela casa para Deus. A Bíblia diz que ele leva o 1º ano, ele leva o 2º ano, ele leva o 3º ano, 4º, 5º, 6º. A Bíblia diz que no 7º ano ele termina aquela casa que ele começa a construir para Deus. E a hora que a casa está pronta, os filhos de Israel falam para ele aqui no capítulo 5: Salomão, está tudo pronto, já está a madeira da melhor qualidade, já tem ouro, Salomão, de cima a baixo, de baixo a cima. Salomão, ela foi feita pelos maiores engenheiros da época, é tudo de melhor qualidade, está tudo lindo, perfeito, Salomão, nós já podemos inaugurar ela. Salomão falou: não, ainda falta o mais importante. Mas Salomão, já tem ouro de cima a baixo, sim, mas ainda falta o mais importante. Salomão, mas já foi feito com as melhores madeiras do mundo, sim, mas ainda falta o mais importante. Mas Salomão, os utensílios já está tudo lá dentro, mas ainda falta o mais importante. O que, Salomão? Ainda falta a arca.
Ainda está faltando a arca. Ainda está faltando a arca. Salomão está dizendo, não adianta nada a igreja ser bonita, ser de ouro, ser feito dos melhores materiais, mas se a arca de Deus não estiver lá dentro, se a arca não estiver lá dentro, não adianta nada, não serve para nada. Naquela época a arca tinha 3 coisas dentro dela. A arca tinha a vara de Arão que tinha florescido. A arca tinha o maná do céu. E a arca tinha as tábuas da lei que Moisés tinha escrito falado por Deus. A arca simbolizava a presença de Deus naquele lugar. Sabe o que Deus estava dizendo através de Salomão? A igreja pode ser bonita, a igreja pode ser grande, a igreja pode ser iluminada, a igreja pode ser perfeita, mas se a minha presença, se não estiver lá dentro, não passa de um mausoléu. Meu Deus! Eu estou sentindo a presença da arca de Deus aqui nesse lugar nessa noite. Mas a Bíblia fala de 2 tipos de igreja, pastor Paulo. A Bíblia fala da igreja construída pelas mãos do homem, que foi essa que Salomão fez, que ele levou 7 anos para construir. Mas a Bíblia fala sobre a segunda igreja, que é a que eu quero pregar nessa noite, que é a igreja construída pelas mãos dele. Que igreja é essa, pastor Rafael? 1 Coríntios. Está lá no livro de 1 Coríntios. Está no seu capítulo de número 6 e no versículo de número 19, quando o apóstolo Paulo fala: não sabeis vós que sois templos de Deus, e não sabeis vós que o Espírito Santo de Deus habita dentro de vós. E esta igreja, chamado eu, chamado você, não tem nada diferente do templo de Salomão. Pode estar bonitinho, cabelo cortado, usando Malbec, sapato alemão, mas se a arca, se a presença não estiver dentro dele, não estiver dentro dela, não adianta nada. Deus, Jesus maravilhoso. Você pode levantar a voz e dar um grande de glória para Jesus. Meu Deus, como eu tenho encontrado igrejas humanas por aí, sem a arca dentro. Como eu tenho visto igrejas humanas cantando por aí, sem a arca dentro. Como eu tenho visto igrejas humanas pregando por aí, sem a arca dentro. A arca, a presença de Deus dentro da igreja, eu e você, é tão importante, mas tão importante, que Davi sabia disso. Ele falou no Salmo 51, versículo 11: não me lance fora da tua presença, não retira de mim o teu Santo Espírito, Deus. Moisés também sabia, quando ele disse lá no livro de Êxodo, capítulo 33, versículo 15: Deus, se tua presença não for comigo, não deixa eu nem me levantar desse lugar, Senhor. Aleluia. Josué também sabia. Capítulo 1, versículo 9 de seu livro. Deus disse assim: não te pasme, nem te espante, porque eu, o Senhor teu Deus, a minha presença será contigo por onde quer você andar. Nessa noite eu quero falar sobre a importância da arca de Deus, da presença de Deus dentro da vida do crente, dentro da minha vida, dentro da sua vida. Crente que tem a arca é diferente. Crente que tem a arca, você conhece ele só de bater o olho. Eu disse essa semana para uma missionária, peguei e falei para ela: irmã, crente que tem a presença de Deus, que sabe o poder que é de entrar no quarto, fechar sua porta e falar com Deus, não fica se lamentando em redes sociais, não. Meu Deus! Aleluia! Eu falei para ela: se esse crente chorasse nos pés de Jesus,
do jeito que chora na rede social, meu Deus do céu, a vida deles seria diferente. Mas graças a Deus que nesta noite eu prego para uma igreja aqui, que não é uma igreja vazia, mas uma igreja cheia. A arca está aí dentro, a arca está aí dentro. O povo renovado, o povo batizado, o povo selado, o povo que glorifica o nome do Senhor dos Exércitos. Olha para esse crente que está do seu lado, pergunta para ele: a arca está aí dentro? Pergunta para ele. Será que a arca está aí dentro? Se a arca estiver, ele já vai começar a dar um brado de glória. Escuta pra você ver, escuta. Deixa eu ver se tem arca aqui dentro. Deixa eu ver. Será que tem arca de Deus aqui dentro? Aleluia. Pastor, glória a Deus. para que eu tenho que carregar essa arca dentro de mim, pastor? Eu não posso ser um crente tradicional? Pode. Você tem livre-arbítrio. Mas por que, pastor, que eu tenho que ter a arca aí dentro de mim? Meu Deus. Primeiro motivo. Porque na onde há a arca de Deus, ali há prosperidade. Aleluia. Na onde tem a presença de Deus, tem prosperidade. Glória a Deus. Se o negócio está amarrado para você, se parece que anda um passo para frente e dois para trás, parece que nada dá certo, é porque está faltando arca aí, está faltando presença de Deus aí. Porque quando a presença de Deus está na tua vida, a tua vida anda para frente. Tem prosperidade de Deus sobre a tua vida. Salmo 1, do versículo 1 em diante, diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas, que tudo quanto fizer, prosperará. Quem tem arca tem prosperidade. Glória a Deus. Mas pastor, Deus gosta disso? Sim, o salmista falou sobre isso. Salmo de número 35, versículo 27, a Bíblia diz: Deus ama a prosperidade do seu povo. Glória a Deus. Deus ama a prosperidade do seu povo. Mas pastor, nós estamos na época da graça, e daí? O apóstolo Paulo também falou, Filipenses capítulo 4, versículo 19: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, em glória. Deus tem prosperidade para crente cheio aqui nesse lugar. Levanta tuas mãos essa noite e dê modo de glória por Deus que te enche, por Deus que te prospera, por Deus que te garante vitória. Aleluia. Adoramos ao Senhor Todo-Poderoso. De toda adoração, enquanto eu orava nesta noite, Deus me falava que nesta noite é noite dele encher crente aqui nesse lugar. É noite dele devolver a arca para dentro de tempos humanos aqui nessa noite. Você vai sair daqui tão cheio, mas tão cheio, que a prosperidade vai te acompanhar, a prosperidade vai te seguir. Você vai ser um crente abençoado para a glória do nome do Senhor dos Exércitos. Mas pastor, isso é sério? Tem respaldo bíblico? Tem. A Bíblia fala lá pelo livro de 2 Samuel, capítulo 6, que Davi uma vez reuniu alguns dos seus homens para buscar a arca que estava em Jerusalém para levar para Sião. E a Bíblia diz que Davi pegou os seus melhores carros, colocou os melhores bois, colocou a arca em cima e estava levando aquela arca pelo caminho. A Bíblia diz que chegou no meio do caminho, os bois tropeçaram. E quando aqueles bois tropeçaram, a arca ameaçou cair de cima do carro. E quando a arca estava caindo, a história diz que havia um homem que chamava Uzá, de boa vontade, de coração bom, para tentar ajudar. Ele tentou segurar aquela arca para ela não cair. No que ele tocou naquela arca, a Bíblia diz que Deus se irou e Deus fulminou aquele homem, matou aquele homem na hora. Sabe por quê? Porque não se toca na presença de Deus, não se entra na presença de Deus de qualquer maneira. Não é de qualquer jeito que entra na presença de Deus. Verdade. A Bíblia diz que o coração de Davi se entristeceu por
causa daquilo. Ele disse assim: eu não vou levar a arca embora hoje não. A Bíblia diz que havia um homem ali que chamava Obed-Edom. Davi disse assim: eu vou guardar a arca na casa de Obed-Edom. Durante 3 meses eu vou deixar a arca aqui. Depois eu volto para buscar. A Bíblia diz que nesses 3 meses que a arca ficou na casa de Obed-Edom, a Bíblia diz que Deus prosperou a casa de Obed-Edom de uma tal maneira. Que Deus prosperou a casa de Obed-Edom de uma certa forma, como nunca antes havia prosperado. Sabe o que é que Deus está falando? Levanta as tuas mãos que eu vou profetizar e é forte. Deus manda te dizer nessa noite que a arca dele, a presença dele, está entrando na tua vida, está entrando na tua casa hoje. Então se prepare que a bênção da prosperidade vai chegar. A bênção da prosperidade vai chegar. A bênção da prosperidade vai mudar a tua história. Você pode dar um modo de glória para Jesus aí, querido? Graças a Deus. Primeiro motivo, para termos a prosperidade. Glória a teu nome. Mas pastor, deixa eu te falar uma coisa, porque aí, pastor, esse negócio de prosperidade, crente, é bíblico? Sim, é bíblico. É bíblico. Repete para quem está do seu lado, fala para ele assim: Deus quer que você prospere, fala para ele. Aí vem os defensores da miséria evangélica, né? Fala assim: não, Jesus era pobre. Como assim? Jesus entrou em Jerusalém montado no jumentinho, verdade. Mas se você ler, era um jumentinho 0 quilômetro. Nunca ninguém tinha sentado naquele jumento. Ah, mas Jesus, ele não tinha casa. Como missionário, ele falou: o filho do homem não tem na onde reclinar a cabeça. Mas como homem, a Bíblia diz no capítulo 2 do livro de Marcos que ele chegou em Cafarnaum e foi para a sua casa. Jesus tinha casa, ele não pagava aluguel. Ah, mas Jesus quando morreu, foi enterrado numa sepultura emprestada. É verdade, por 2 motivos. Ele não precisava de uma cova, porque ele não ia ficar muito tempo ali. E segundo, era emprestado, mas era emprestado por Arimateia, o senador da época. Deus tem prazer na prosperidade dos seus filhos. Olha para quem está do seu lado e fala para ele: Deus quer te prosperar nessa noite. Fala para ele. Fala para ele: mas para isso, a arca, a presença tem que estar aí dentro de você. Fala: já está aí? Pergunta para ele: já está aí a presença? Já está? Já está? Segundo motivo que devemos ter a arca. Vou encerrar, prometo que eu vou encerrar, para não cansar os irmãos, que eu sei que tem irmãos que tem que voltar para suas casas, para suas cidades aí. Repete comigo assim: o primeiro motivo que a presença de Deus precisa estar dentro de mim é para mim prosperar. Isso. O segundo motivo que a presença de Deus tem que estar na sua vida é porque na onde há arca, na onde há a presença de Deus, ali tem milagres. Não, eu acho que você não entendeu. Acho que você não entendeu. Eu vou repetir porque isso merece um glória. O segundo motivo, porque onde tem a arca, na onde tem a presença de Deus, ali tem milagres. Você sabia que Deus tem uma palavra rema para a sua vida nessa noite, quando fala de presença de Deus e milagre? Você sabia? A Bíblia é escrita de 3 maneiras. A primeira maneira é a maneira figurativa. É quando ele usa uma figura para simbolizar o que ele está falando. Por exemplo, quando ele disse: não endureçais o seu coração. Isso é figurativo. Porque como é que vai endurecer o coração? Não tem como endurecer o coração. Quando ele disse: eu sou o pão vivo, isso é uma maneira figurativa, porque Jesus não é um pão francês, um pão careca, um pão, né? Quando ele diz: eu sou a porta, ele está falando de uma maneira figurativa, porque, né, isso aí não é a porta, não é uma porta dessa de correr. Segunda maneira que é escrita a Bíblia, de maneira simbólica, é quando ele usa um símbolo para tentar expressar aquilo que ele quer dizer. Por exemplo, quando ele quer falar sobre valores, ele usa a dracma. Quando ele quer falar sobre o crente bom, o crente ruim, ele usa o joio, ele usa o trigo. E a terceira maneira que a Bíblia é escrita é da maneira literal, que é o que é exatamente o que está escrito. Pastor, tem na Bíblia? Tem na Bíblia. Livro de Lucas, capítulo 10, versículo de 9. É uma palavra rema. Lucas 10, 19, Jesus falou: eu vos dou poder. Eu vos dou poder. Ele não está falando de uma maneira simbólica. Ele não está falando de uma maneira figurativa. Ele está falando de uma maneira literal. Eu, o dono do
Eu dou poder para vocês nessa noite. Aleluia. Mas só tem esse poder quem tem, irmão, a arca. Aleluia. Glórias sejam dadas ao Senhor. Olha para esse crente que está do seu lado, esse crente bonito, que é do seu lado, ele é bonito. Mas de vez tem arca. Pergunta lá para ele, ó, esse poder só tem poder quem tem arca. Fala para ele. Isso, fala, só tem poder quem tem arca. Vai, sem arca, sem poder. Fala para ele. Sem arca, sem poder. Meu Deus. Deus No livro de João, capítulo 14, versículo 12, o próprio Jesus liberou outra palavra rema para quem tem arca. Aqueles que creem em mim farão as obras que eu faço e fará maiores ainda. Que obras que Jesus fez? Jesus curou o enfermo, Jesus expulsou demônio, Jesus andou sobre as águas, Jesus ressuscitou morto, Jesus levantou paralítico. Será que nós estamos curando os enfermos, expulsando os demônios, andando sobre as águas, levantando paralítico, curando, ressuscitando os mortos? Será que estamos? Se não tiver, porque está faltando? Arca. Meu Deus. Se não tiver, está faltando? Arca. Se não tiver, está faltando? Arca. Porque ele prometeu de duas ou uma. Ou a Bíblia é mentirosa, ou está faltando arca. Eu creio que a Bíblia não mente, então está faltando arca. Se tiver arca, o morto vai ressuscitar. Se tiver arca, o paralítico vai andar. Se tiver arca, o morto vai ressuscitar essa noite. Olha para quem está do seu lado e fala para ele, não deixa faltar arca na tua vida. Vai, fala para ele. Vai, fala, a arca faz a diferença. Fala, a arca faz a diferença. Fala, a unção faz a diferença. Fala, a unção ainda faz a diferença. Meu Deus. Eu estou sentindo a presença do homem de branco aqui nessa noite. Ah, mas essa noite é noite dele devolver a presença para crente que perderam há muito tempo. Ah, você que faz tempo que nos passado sentiu um arrepio. Ei, a arca não é para tu sentir arrepio, não. A arca é para te encher, para te encher, para te encher. É para isso que serve a arca. Louvado seja Deus. Deixa eu te contar uma história. Aleluia. Falando de crente que tem arca. Meu Deus. Falando de crente que tem arca. Deus santo. Eu conheci uma irmã, chamava irmã Rosalina. Tive o prazer de conhecer ela. Eu tive o prazer dela pegar meu filho, que tem 16 anos. Ela faleceu logo depois que o Júnior nasceu. A irmã Rosalina, ela tinha 86 anos de idade. Uma das crentes mais antigas do Belém, aqui de Cruzeiro. E eu conheci ela, que ela era diabética. E eu fui na casa dela fazer insulina. E peguei uma amizade tão grande com ela, que até o dia que não tinha que ir fazer insulina, eu ia lá, ficava tempo lá, conversava com ela, ela gostava de um versículo, ela falava sempre para o filho dela, não gasta o teu dinheiro com o que não é pão, ela gostava desse versículo. E a irmã Rosalina era uma crente de 86 anos de idade, que passava 2h30 de joelho todo dia. Meu Deus. Eu ficava com vergonha, na época eu com 24 anos não conseguia ficar meia hora. Talvez era por isso que eu não tinha arca, né? Talvez era por isso que eu não tinha arca. E ela ficava 2h30 todo dia de joelho. E eu me lembro que a irmã Rosalina juntou dinheiro o ano inteiro para comprar um sofá. Que ela queria um sofá. Juntou o dinheirinho dela de aposentado o ano inteiro. Chegou em dezembro, ela desceu na loja Taurus. Quem lembra da loja Taurus aqui em Cruzeiro? Quem lembra? Na esquina da Rua 5 lá. Era uma rede grande. Ela desceu lá e comprou um sofá. Com muita alegria, com muito esforço. Falando de crente que tem arca. Aí o sofá entregou na casa dela. Quando o sofá chegou lá, Paulinho, o sofá chegou rasgado. Chegou com rasgado. E ela ligou 2 vezes, não deu jeito. O filho dela foi lá 2, 3 vezes, ninguém resolveu. Até que um dia, ela contando para mim, ela falou pro filho dela assim, me põe no carro, me leva lá. O filho dela, leva sim, mãe. E ela foi. Desceu do carro. Senhorinha, 86 anos, pediu para falar com o gerente veio. Pois não, né, senhora? É o seguinte, seu gerente, eu comprei um sofá aqui, com muito sufoco, com muito esforço, e o sofá chegou rasgado lá em casa. Olha, eu estou ligando, estou pedindo, ninguém resolve nada, então vim aqui conversar com o senhor. Aí o gerente falou para ela assim, olha, a senhora vai me desculpar, mas a loja Taurus é perfeita nas suas entregas. Não chega nada rasgado. Quem garante que a senhora não rasgou aquele sofá lá e agora está querendo trocar o sofá? Ela falou, que isso, moço? Olha para mim. Para começar, eu tenho 86 anos de idade.
Segundo, só Deus sabe o esforço que foi para mim comprar esse sofá. Você acha que eu ia rasgar o sofá? Ele falou para ela: não posso fazer nada pela senhora. Ela falou: tudo bem, não preciso trocar o sofá não. Deixa o sofá lá do jeito que está. Mas eu vou falar uma coisa para o senhor. Ele fala: eu acho que o senhor deveria tratar os seus clientes melhor. Porque essa arrogância do senhor aí, esse jeito de falar, o senhor vai espantar os clientes. Vai acabar fechando essa loja. Ele teve a infelicidade de olhar para uma crente que tem a arca e falar para ela assim: ah, senhora, isso aqui é a loja Taurus. Isso aqui é uma rede que não fecha não. Ela olhou para ele e falou assim: ah, moço, eu conheço um lá em cima que se ele quiser ele fecha. E se ele quiser ele fecha. Não deu um ano, fechou a loja Taurus, não em Cruzeiro, mas no Brasil inteiro. Sabe por quê? Porque crente que tem a arca, o que ele fala vira profecia. O que ele fala, Deus assina embaixo. O que ele fala, Deus faz acontecer. Meu Deus, aleluia. Olha para quem está do seu lado e fala para ele: quer vitória? Fala para ele. Quer vitória? Vai falar para ele: quer vitória? Vai ter que ter a arca, vai ter que ter a presença, tem que ter a unção, tem que ter a glória do Senhor na tua vida. Com a autorização do pastor, fica de pé comigo no nome do Senhor Jesus. Fica de pé comigo no nome do Senhor Jesus. Feche seus olhos, eu quero orar por você nessa noite. Oh, aleluia. Você que está sentindo que a tua vida anda meio vazia, você que está sentindo que parece que as coisas não andam, as coisas parecem que está capengando, as coisas estão meio lá, meio cá. Isso é porque está faltando a arca de Deus na tua vida, está faltando a presença do Eterno na tua vida. Eu quero orar por você nessa noite. E o Deus que eu prego, Ele vai devolver a arca para você. Ele vai trazer a arca de volta para a tua vida. Feche os teus olhos, deixa eu orar por você nessa noite. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, ó Deus, eu fiz a minha parte nessa noite, eu preguei a tua palavra. Agora eu quero pedir que o Senhor faça a tua parte, ó Deus, que o Senhor traga a arca, traga a presença de volta para a vida da tua igreja, de volta para a vida dos teus filhos, de volta para a vida dos teus servos. Ó Deus, encha nessa noite o teu filho, enche a tua filha até transbordar, enche o vaso nessa noite, enche o vaso, Senhor, dá autoridade pro vaso, dá autoridade pro teu servo. Levanta profetas, levanta profetizas nessa noite para a glória do teu nome. Ó Deus, renova, restaura, dá vida. Ó Deus, que todo espírito mandado que veio para amarrar, que veio para atrasar nessa noite, na autoridade do nome de Jesus, nós repreendemos e damos uma ordem para que ele bata em retirada em nome do Senhor Jesus. E profetizamos a tua presença, profetizamos a sua glória, profetizamos a tua nuvem, profetizamos a tua Shekinah para a glória do teu nome. É o que nós te pedimos, certo da vitória, nós te agradecemos. Repete comigo assim: nessa noite, eu saio daqui cheio, mas tão cheio que Satanás vai ter que cair por terra, vai. Mas porque eu levo a arca de Deus na minha vida nessa noite. Amém? Você pode aplaudir Jesus nessa noite?